Se acabaste de descobrir o nosso podcast, fica já a saber que o Acho de Cá Vir é um podcast criado por mim, Diogo Coelho, e pelo Francisco Crispim. Somos dois gays que caíram no erro de gravar as controversas conversas que tínhamos sobre a comunidade LGBTQIAPN+, tentando que os episódios sejam engraçados, mas também com conteúdo à mistura e sempre com uma mensagem para refletir um bocadinho no final. Às vezes até conseguimos trazer uns convidados para se juntarem às nossas conversas, mal sabê-los no que é que se estão a meter. Além de estarmos presentes em todas as principais plataformas de podcast com episódios semanais, também podes ouvir mensalmente os nossos episódios mais pessoais, vamos dizer assim, no nosso Patreon e seguir o Instagram do podcast em as.de.k.vir e ficar a par de todas as novidades. E agora, bora lá ouvir o episódio desta semana. Manas, muito bem-vindas ao terceiro episódio desta temporada do nosso podcast, em que nós estamos a percorrer todas as letras, aliás, da sigla LGBTQIAPN+. Hoje trago-vos mais uma convidada. Espero que tenham gostado dos últimos 2 episódios. Eu já trouxe um, o Francisco trouxe outro. Se não tiveram a oportunidade de ouvir, vão ouvir os 2 episódios anteriores. Não sejam mandrinhões, não sejam preguiçosas. Vão lá ouvir, por favor. Mas antes, não saiam daqui. Vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Jornalista formada em 2010, com passagem pela TV Bandeirantes, Record TV e Rede TV, é autora do livro Tua Vida em Mim, onde fala sobre a perda de um ente querido. Criou o projeto online chamado Me Dá Uma Notícia Boa, que teve uma enorme repercussão no Brasil, abordando o luto de uma forma leve, na primeira pessoa. É autora e host de um podcast de autoconhecimento chamado Para Dar Nome às Coisas, o qual, para além de fazer parte do Spotify Academy Podcast, está frequentemente entre os 10 podcasts mais ouvidos do Brasil. Em 2022 terminou a sua pós-graduação em Filosofia e Autoconhecimento, tem uma enorme experiência em produção, entrevistas, criação de personagens, criação de conteúdos e também na apresentação, ao contrário de mim, portanto já sabem o que é que levam daqui. Mas mais do que tudo, quando conhecemos o trabalho desta pessoa, percebemos logo que seria a pessoa perfeita para falar connosco sobre a terceira letra da sigla LGBTQIAPN+, o B. Não tanto pela quantidade imensa de trabalhos que já fez ou pela comunicadora fantástica que ela é. Na verdade, foi mais pela sensibilidade, pela doçura e pela empatia com que fala dos mais variados temas. Connosco hoje, aqui, no Has de Cá Vir, Natália Souza. Natália, muito bem-vinda! Ai, que delícia de apresentação, gente! Quero morar nessa abertura. Eu amei! Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com seus ouvintes. Estou muito feliz, muito feliz. Estou muito honrada. Obrigada! Olha, honrados estamos nós. Muito obrigado por teres arranjado um tempinho na tua agenda super concorrida para falares um bocadinho comigo. Eu sei que tens uma agenda super concorrida, estás sempre a fazer muitas coisas diferentes. Também tens o podcast, tens outros trabalhos e é uma honra para nós, sem sombra de dúvida, ter-te aqui. Antes de mais, eu gostava de fazer uma pergunta que é: qual o pronome pelo qual tu gostas de ser tratada? Eu sei que já comecei a tratar no feminino, mas é importante sempre nós percebermos qual é que é o pronome com o qual a pessoa se identifica e por qual é que deve ser tratada. Meus pronomes são ela, dela. Muito bem. Bom, então acertei. Outra coisa, a Natália fala, como já perceberam, português do Brasil, eu falo português de Portugal, portanto, nós temos às vezes algumas palavras que um país conhece e o outro não conhece, portanto, se existir aqui alguma palavra que vocês não compreendam, nós vamos também tentar aqui ter uma linguagem que seja mais ou menos conhecida dos 2 países, mas às vezes pode acontecer uma palavra ou outra não ser, mas vamos tentar contornar isso. Natália, tenho já uma reclamação para fazer. Andei à procura do teu livro para comprar e não encontro em lado nenhum. O que é que se passa? Nem nas livrarias físicas em Portugal, nem nas livrarias online, Amazon, nada. O que é que se passa? Está esgotado em todo lado? O que aconteceu é que eu fiz 3 edições desse livro. A primeira dela foi por uma editora, na realidade, brasileira, que chama Autografia. Okay. E aí essa edição esgotou, e aí a gente fez mais duas levas de impressões, e aí essas impressões também esgotaram, e aí aparentemente quem tem o livro não quer vender, assim, porque não tem nem sebo, não tem, é muito difícil encontrar. Sério? E aí você sabe que tem uma história engraçada disso, porque eu tinha
eu fiz a primeira leva, e aí quando eu fui fazer a segunda leva, eu fiz pequenas alterações. Então eu acrescentei 4 textos a mais e coloquei umas frases iniciais. Uma delas é: ninguém sai ileso de uma experiência em que você foi profundamente amado. Porque quando eu voltei pro livro, me deu muito essa impressão, assim, né, de mesmo tendo reimprimido em fases diferentes, me deu essa sensação, e foi uma frase que eu coloquei. A segunda frase foi: a dor desfaz todo o ego. E aí essas 2 frases estão na segunda edição do livro, e aí eu tinha em casa um livro da primeira edição e um livro da segunda edição. E aí sempre me pediam e tudo mais, e aí teve uma moça que ela falou: eu não tô conseguindo encontrar, eu preciso muito, e aí ela me mandava e-mails, assim, semanais, pedindo pra comprar o livro, e eu dizia: mas eu não tenho mais, eu não tenho como te vender, porque eu gostaria, mas eu não tenho. E ela: Nath, por favor, você não tem nenhum livro em casa? E ela foi assim, ela tava querendo tanto livro que eu vendi o único que eu tinha. Que era assim, então, era o que eu tinha na minha prateleira, sabe? Então ficaste só com o da primeira edição, é isso? Exato. Então nem o da segunda eu tenho mais, porque foi uma pessoa que queria muito livros. E aí eu acabei vendendo pra ela, mas foi isso. E aí foram 3 edições, todas esgotaram. Eu vendia de forma independente, então a gente abre a caixa de entrada, né, que tem os pedidos de compra e são infinitos. Mas foi um projeto que ele tinha, desde que ele nasceu, um começo, um meio e um fim, assim. Então... E aí, por conta disso. Mas há coisas para acontecer ano que vem. Eu tô... vou contar pra você em primeira mão. Mas eu tô escrevendo um novo livro. Eu não posso ainda contar sobre o que é, porque a gente vai fazer essa divulgação. Mas ano que vem vai ter novos livros na prateleira de outros Podemos assuntos. contar com novidades fresquinhas. Boa. Olha, eu não te vou obrigar a vender-me o último livro que tens aí contigo em casa. Mas vou andar atrás do teu Instagram para perceber quando é que tu vais lançar os próximos livros, e com certeza vou comprar. Bem, então, o episódio de hoje, para quem não nos conhece, para quem chegou agora aqui, o Acho que Vir é um podcast com 2 homens cis gays que falam sobre as mais variadas coisas dentro da realidade que nós conhecemos, que é a homossexualidade, o amor entre 2 homens. Nós estamos a terminar esta segunda temporada trazendo uma pessoa de cada uma das letras da sigla LGBTQIAPN+. Até ao final do ano vamos trazer vários convidados. O nosso intuito é dar a conhecer as nossas histórias, as histórias das pessoas que cá vêm falar um bocadinho connosco. Sejam histórias boas, sejam histórias menos boas, há de tudo, e tudo é importante para nos ajudar a crescer e a sermos as pessoas, tentar sermos, pelo menos tentamos, algumas pessoas não conseguem, mas tentamos ser pessoas melhores todos os dias, um bocadinho melhor. Não há perfeição, mas todos os dias fizermos um pequeno esforço para ser um bocadinho melhor, já valeu a pena acordar de manhã. A par do teu podcast, para dar nome às coisas, há pouco já te disse no off, mas agora acho que faz sentido falar outra vez. Nós também começámos o podcast, a tipologia do podcast é aquilo que nós gostamos que o nosso podcast seja, é uma mesa em que 2 amigos, neste caso eu e tu, estão a falar sobre as mais variadas coisas, e as pessoas que estão ao lado, nas esplanadas, estão a ouvir a nossa conversa. Portanto, o teu podcast é um bocadinho parecido também à metodologia, porque pelo que percebi é uma mesa de bar na web, certo? Certo, é isso mesmo. Queres falar um bocadinho sobre o teu podcast, sobre esse projeto? Tá, o Pra Dar Nome às Coisas é isso, é uma mesa de bar na web. Ele nasceu num churrasco de carnaval em 2019. Eu tenho um amigo de infância, o Valder, e naquele ano fazia muito tempo que a gente não se encontrava, os amigos de infância, cada um... Aquela coisa de amigo de infância, né? Você cresce com um grupo de amigos e aí, em determinado momento, cada um vai meio que pra um lado, e aí, de repente, num churrasco de carnaval, todo mundo coincidiu que estava em São Paulo e a gente se encontrou na casa de uma amiga minha. E o Valder, na época, que é meu amigo de infância, ele era muito fã de podcast. Muito, muito, muito fã. E ele queria muito editar podcast. E ele falou: Nath, eu acho que você é a pessoa pra fazer podcast. Assim, você é a... Eu sempre gostei muito de falar sobre a vida e tudo mais. E era com ele que eu falava muito sobre esses assuntos. E eu tinha, coincidentemente, nessa fase, eu tinha uma sensação de que
os assuntos que eu gostava de falar, os assuntos que atravessavam minha vida, eles não estavam sendo muito falados nas redes sociais, de modo geral, né? Então eu abria as redes sociais e via narrativas de sucesso, narrativas lineares, né? Tipo, em linhas ascendentes e tudo mais. E eu ficava, caramba, cara, mas... onde é tudo perfeito, não é? É tudo perfeito. Nós normalmente vemos nas redes sociais, é tudo perfeito, a vida das pessoas é espetacular, as pessoas acordam já lindas, maquilhadas, penteadas, prontas para um dia feliz, mesmo quando está a chover e nunca apetece sair de casa, as pessoas estão impecáveis. E até nos fazem a nós sentir mal, não é? Porquê é que eu não estou assim? Porquê é que eu não me sinto assim? Exatamente, eu tinha muito uma sensação de... Acho que tinha uma sensação de inadequação, mas tinha uma sensação de... Cara, se a gente conseguir falar honestamente sobre as coisas, acho que vai ser melhor pra todo mundo, assim, né? E aí eu lembro que quando o Valder chamou de novo e ele falou, você precisa fazer um podcast e tal, ele já tinha falado isso algumas vezes. Na semana anterior eu tinha passado por uma sensação que pra mim foi uma sensação de fracasso, assim, essa foi a sensação. Eu sempre escrevi de um lugar muito pessoal, então minha escrita nunca foi distanciada, nunca foi. Então eu escrevia sobre os meus processos, as minhas coisas, e um dia me convidaram pra ler um texto meu numa festa. E era uma festa que seria na Vila Madalena, que eu não sei qual seria esse bairro correspondente, né, pra vocês, mas é um bairro muito popular e muito descolado e muito, sabe, uma coisa assim? Sim. E me convidaram pra ler um texto lá. E assim, Diogo, pra mim aquele convite, ele significa... Sabe quando você tá lá vivendo sua vida, e aí você chega num momento e você olha pra trás e fala assim, caramba, o tempo tá passando e tem coisas aqui que eu quero viver antes de morrer, assim. Tem coisas que eu quero viver antes de partir pra outra, assim. E a escrita tava nesse lugar pra mim. Eu tinha acabado de tomar uma decisão de que eu ia começar a falar sim pros convites e tudo mais, e aí meio que o universo se organizou e uma semana depois apita meu celular com esse convite. Você topa ler uma poesia nesse bairro descolado, cheio de gente descolada e tudo mais? E aí eu disse sim, e eu fiquei assim... uma semana sem dormir, suando frio, assim, com dor de barriga. Eu percebo perfeitamente, porque é como eu me sinto quando tu disseste, sim senhora, vamos gravar. Eu pensei, não, ela aceitou, e agora o que é que eu vou fazer? Como assim? Ai, sim, e aí eu fiquei, Jesus, e agora, tal, meu Deus. Aí fui, e quando eu fui, era isso, assim, era... tipo um palco improvisado, não era nem palco, era um bar que ele tinha uma sacada, e a sacada era um pouquinho alta, então eu ficava um pouquinho mais alta, assim, como se fosse o bar estivesse no primeiro andar e a galera estivesse no térreo, assim. E tava todo mundo bebendo cerveja, conversando, e se 2 pessoas prestaram atenção no que eu tava falando, foi muito, assim. E aí você pega uma coisa que pra mim era escrita, né, que tava num lugar muito em primeira pessoa, muito pessoal. Era a primeira vez que eu realmente expunha, exato. E eu fiquei com uma sensação, assim, de... Que é típico da sensação de fracasso, né? Que eu fiquei com uma sensação de constrangimento, de inadequação. Eu lembro de descer do palco e falar assim, cara, tem algum buraco que eu consiga me esconder, assim? Porque eu fiquei com muito constrangimento, assim. E a Brené Brown fala uma coisa que eu acho... Achas que no momento, desculpa interromper, mas achas que era o tipo de ambiente... não fazia sentido para a leitura que tu ias fazer, porque quer dizer, pelo menos o tipo de textos que tu falas e os assuntos que tu falas são assuntos muito introspectivos, em que tu mostras muito de ti, abres-te, não é? E estar ali num bairro todo descolado com as pessoas a beberem cerveja e num bom ambiente, se calhar são coisas que não encaixam muito bem, não é? Total! Se calhar foi por aí. Com certeza foi. Só que tem, acho que, uma coisa muito particular de quando você toma coragem, independentemente do que a gente esteja falando sobre coragem, se é você escrever e mostrar um texto, se é você pintar, você que ama pintar e nunca mostra seus quadros, seja você entrar na sala e falar para os seus pais que são conservadores que você é uma pessoa bissexual, mas que é um desejo de que as coisas deem certo, né? Então, porque está exigindo muito do seu corpo tomar aquela decisão.
Então depois, quando passou, eu olhei pra trás e fez todo sentido que não fizesse sentido naquele momento, que as coisas tivessem se dado daquele jeito. Mas foi uma experiência pra mim muito difícil pra aquela versão, mas ao mesmo tempo foi o combustível para que o podcast nascesse e para que eu também me concentrasse numa coisa que é, hoje eu olho para todas as coisas, independentemente do que eu esteja fazendo, se é um projeto novo, se é, sei lá, qualquer coisa que eu esteja fazendo, e aí eu me repito, o que faz sentido e o que vale é a tentativa. É a única coisa que eu tenho. O resultado eu não vou controlar, eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu tenho de fato é a tentativa. E aí daí... uma semana depois, né, o Valder me chama pra fazer um podcast, e aí ele surge nesse contexto, assim, nesse desejo de falar de coisas que me atravessavam e que faziam sentido pra mim, e também de um desejo de começar conversas que eu gostaria de ver acontecendo na internet, sabe? Foi mais ou menos por aí. Era algo que faltava na internet. Ouvi pessoas a falarem sobre, de forma introspectiva, sobre coisas, sobre temas que normalmente nós não ouvimos as pessoas a falar. Que não seja maquilhagem, que não seja carros novos, que não seja roupa nova, etc, etc. Olha, nós convidámos-te, lá está, porque tu encaras-te, vês-te como uma mulher bissexual, e eu gostava de trazer-te aqui alguns mitos urbanos, algumas palavras, alguns clichês sobre a bissexualidade. E gostava que os comentasses. Vamos comentar os dois um bocadinho. Então, primeiro, os bissexuais são pessoas que não sabem o que querem. Não são carne, nem são peixe. Isto faz algum sentido? Olha, do ponto de vista da bissexualidade não faz nenhum sentido. A bissexualidade quer dizer que o seu desejo se orienta para pessoas que podem ter gênero opostos, né? Pensando nessa ideia binária, que nem gosto de falar gênero opostos porque a gente tá falando de homem e mulher, né? E gêneros podem ser muitos, né? Mas eu acho engraçadíssimo quando as pessoas falam isso. E eu acho engraçadíssimo, Diogo, sendo muito honesta, assim, trazendo uma versão mais honesta pra nossa mesa de bar aqui, porque eu fui essa pessoa que achava isso, assim, eu ficava assim, não, gay tudo bem, lésbica tudo bem, mas bissexual, assim, então antes de me entender... Não faz sentido nenhum. Gente, vamos lá, se decide. Não existe. Exato. E aí, quando eu me entendi uma mulher bissexual, as coisas foram pra um outro lugar, porque aí eu comecei a viver a experiência de um outro jeito, né, de entender que do mesmo jeito que meu desejo se orienta, né, pra pessoas que se entendem como homens, meu desejo se orienta pra pessoas que também se entendem como mulheres. Então, é isso. Tens uma experiência mais completa, não é? Por assim dizer. Exatamente. Exatamente. Mas eu entendo a incompreensão de algumas pessoas. Eu não entendo preconceito. Preconceito é uma coisa que eu não compactuo e que também não me esforço pra entender, porque eu acho que ninguém deveria entender. Mas essa incompreensão, ou essa dúvida, ou essa... eu não consigo muito entender, assim, eu entendo. Eu acho que a gente vem de uma construção muito binária, né? Então a bissexualidade é isso que se opõe à binaridade, assim. Então eu entendo essa incompreensão às vezes. Eu entendo, lá está, eu entendo que sejam pessoas que não sejam facilmente compreendidas pela maior parte da sociedade. Por causa disso tu disseste, nós desde pequeninos que conhecemos o menino ou a menina, e conhecer outras possibilidades é-nos estranho, não é? E depois quando começamos a sair da nossa bolha, que é a família, aqueles amiguinhos mais próximos da escola, e começamos a expandir os nossos horizontes, começamos a perceber, olha, afinal há pessoas que não são assim, há pessoas que são, entre aspas, diferentes. E está tudo bem, e não há nada de mal com isso, e isso é muito bom, isso é fantástico. Há aqui um mito urbano que eu acho fantástico, que é: os bissexuais são muito promíscuos porque tanto namoram com homens como com mulheres. Eu acho que isto é um total preconceito hediondo, tipo, não faz sentido nenhum, que são mais promíscuos porque têm o dobro de possibilidades em cima da mesa. Não, isto faz algum sentido? Nenhum sentido. E sempre quando eu ouço essa frase, eu lembro do cara hétero que sempre trai a esposa, sabe? Tipo, eu fico, gente, vocês estão falando das pessoas bissexuais porque elas orientam o desejo pra pessoas de mais de um gênero, né? Pra
enfim, se eu sou uma mulher, eu posso orientar meu desejo pra uma outra mulher ou pra um homem. Mas ninguém fala da heterossexualidade que o cara é casado há 40 anos e trai a esposa há 35, sabe? Isso é promiscuidade. Eu sou uma mulher bissexual, mas eu tô numa relação monogâmica, por exemplo, né? Isso quer dizer que, por compromisso, eu devo lealdade à minha namorada. O fato é que eu acho que há uma dificuldade de compreensão, às vezes intencional e às vezes não, das pessoas que falam isso, que é como se, por eu ser uma mulher bissexual ou por ser uma pessoa bissexual, sempre vai me faltar algo, né? É como se tivesse sempre no lugar da falta. Isso, exatamente. Na verdade, não. A bissexualidade é uma orientação completa e ela quer dizer que o nosso desejo, ele se orienta para mais de um gênero, mas que há uma pessoa com bom senso ali, com um senso crítico, com decisão, e que há pessoas bissexuais que são monogâmicas, há pessoas bissexuais que são não monogâmicas, mas promiscuidade... A primeira imagem quando me vem promiscuidade é o tio que frequenta o almoço de domingo e que trai a tia há 35 anos, sabe? Tipo, esse que é o exemplo mais comum de promiscuidade, todo mundo fala dos bissexuais. É verdade. E a promiscuidade não tem nada a ver com a orientação sexual nada da pessoa a ver. Ou com a identidade de género, nada. Simplesmente nada a ver com isso. Bissexuais não existem. São gays ou lésbicas que têm vergonha de admitir que o são. Faz sentido para ti? Nenhum sentido, e eu acho que quem pensa isso vale um convite para mergulhar realmente nessa construção binária, assim, né? Nessa dificuldade. E eu acho que tem uma coisa, Diogo, que eu às vezes fico pensando muito, assim, que essa ideia, ela nasce muito de uma construção social de colocar as coisas em caixas, né? Então, ou você é uma coisa ou você é outra. Você nunca pode ser múltiplo, assim, né? Então é isso, eu acho que é triste porque a bissexualidade, ela é invisibilizada demais. Então, tem muitos homens bissexuais que não conseguem viver a bissexualidade por conta dessa invisibilização, porque são cobrados nesse lugar. Muitas mulheres que são fetichizadas também por causa dessa invisibilização. Então eu faço, acho que, um convite para quem pensar isso a pensar nessa construção binária, que você só pode ser ou uma coisa ou outra. E eu acho que uma coisa que vale muito dizer também é que mesmo que você seja uma pessoa heterossexual, você também é vítima dos estereótipos de gênero. Você também é vítima dos papéis de gênero, né? Se você é um homem heterossexual e você... tem, de repente, sei lá, você é o cara que, sei lá, chora com um filme. Você vai ser cobrado a uma masculinidade por causa dos estereótipos de gênero. Então, se você é uma pessoa heterossexual ou se você, enfim, se enxerga dentro do padrão, pro seu bem-estar, é importante que você se alie às causas LGBTs também, porque você também é vítima dos estereótipos de gênero, né? Então, acho que, enfim, é um pensamento que não ajuda ninguém, né? Faz todo sentido. Nós, inclusive, até temos um episódio sobre masculinidade tóxica, em que nós falamos, damos vários exemplos sobre isso, em como nós, desde pequeninos, o homem não chora, o homem veste azul, o homem joga futebol, não pode brincar com as meninas, então aí algo se passa com aquela criança. Se aquele menino pequenino brinca com meninas, algo se passa com aquela criança. E por acaso tinha planeado mais à frente colocar-te esta questão, mas já que falaste disso, do fetichismo com as mulheres bissexuais e a masculinidade tóxica, no caso dos homens, passo já para aqui a questão, que é, parece-te, da tua experiência, achas que é mais fácil uma mulher ser bissexual do que um homem ser bissexual, encaixar dentro da sociedade em que nós estamos hoje em dia, uma vez que existe esse fetichismo para com muitos homens hetero têm aquele fetichismo com ver duas mulheres juntas do ponto de vista sexual, e se assim for, está tudo bem. Duas mulheres que são muito amigas, ou que vão juntas à casa de banho, ou que estão sexualmente juntas, está tudo bem. Mas se um homem tem um relacionamento com outro homem e depois vai ter um relacionamento com uma mulher, muitas vezes a mulher olha para esse homem como: mas já estiveste com um homem, já não és tão másculo como era suposto tu seres. Isto faz sentido? Eu não diria, eu não arriscaria dizer o que é mais fácil ou o que é mais difícil, porque eu acho que são duas violências, né? Duas expressões de violência, e elas interferem na liberdade com que você vai viver a bissexualidade, e
anterior à liberdade com que você vai viver sobre bissexualidade, é anterior à forma com que você vai viver a sua própria vida e a sua própria orientação, quanto você vai se sentir livre pra viver isso, assim. Então tem uma violência que você citou e que acho que é muito particular a mulheres que são bissexuais, que é esse lugar de... Eu vou usar essa palavra, não sei se é a melhor, mas quase dessa não erotização da relação bissexual. Então, duas mulheres juntas, são um casal, mas que são lidas como amigas, mas que são lidas como, são muito companheiras, mas que não são vistas nesse lugar de, não, são duas mulheres que se relacionam, que podem ter uma família, que podem ser um casal. Eu acho que a masculinidade tóxica, ela opera num lugar que tende a ser um pouco mais letal, né? Eu acho que ela mata a masculinidade tóxica, né? Sim. A fetichização, ela, acho que pra mim, pelo menos na forma com que eu enxergo, ela opera num lugar de atrapalhar a sua autopercepção, né? Então, de por vezes você não querer apresentar a sua namorada numa festa pra não ser vista nesse lugar de fetiche, pra não... Ou, de repente, alguém se aproxima de você e você não tem certeza se a pessoa realmente tá afim de você ou se ela tá colocando a sua orientação num fetiche. Eu acho que as duas coisas são violência. Okay. E as duas coisas impactam cotidianamente em coisas pequenas e grandes, né? Eu não sei, eu não colocaria num lugar de pior ou melhor, porque eu acho que as duas são violência, mas eu acho que a masculinidade tóxica, ela opera num lugar de letalidade mesmo, eu acho que ela mata, né, nesse lugar, assim. Sim, concordo, totalmente. Olha, vamos passar agora, se te parecer bem, um bocadinho para conhecer melhor a Natália, a história de vida da Natália. Tenho muita curiosidade de conhecer a tua infância para tentar compreender como é que te tornaste a pessoa que pareces ser super introspectiva, de mente aberta, empática e muito autoconsciente. Pelo que percebi, tu tiveste uma família e tens uma família sempre muito presente e muito amorosa. Como é que a tua família te influenciou a ser a adulta que és hoje em dia? Nossa, que boa pergunta. Eu acho que é isso, né? Eu nasci numa família de 3 filhos, então eu sou a mais nova. E eu acho que a coisa que mais me é marcante, assim, acho que 2 coisas que são muito marcantes pra mim tem a ver com o fato da responsabilização. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos e essa coisa do trabalho me trouxe muita responsabilidade e me trouxe também um pouco de... Não tô dizendo que seja bom começar a trabalhar aos 13 anos, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô querendo dizer que essa é a minha história, assim, que é assim que eu dialogo com o mundo, assim. Então... eu tive uma infância muito feliz, assim, eu cresci num lugar muito legal, meus pais priorizaram a moradia aos estudos, então eu estudei a vida toda numa escola estadual, do governo, enfim, mas cresci num lugar muito legal. E aí, com 13 anos, eu comecei a trabalhar, e eu acho que essa coisa de trabalhar também me trouxe muito essa coisa da responsabilidade, de dar conta de si, de cuidar de si, de entender um pouco que eu precisava ter atenção com as coisas. Eu acho que traz um pouco isso, mas essa coisa, por exemplo, que aparece muito no podcast, né, que é essa coisa de contar histórias, de olhar pro mundo a partir das histórias, é muito do meu pai. E a sensibilidade, essa coisa de se encantar com o mundo e de se emocionar com o mundo é muito da minha mãe. Então a história é uma herança do meu pai, e a emoção, a sensibilidade, esse encantamento com a vida é muito da minha mãe. Sim. Então é a combinação perfeita, juntou-se a combinação perfeita e puf. Exato, Perfeito. Olha, penso que é no episódio 13 do podcast do Dar-lhe Mais Coisas, que acho que se chama Você Não Precisa Se Consertar. Tu falas sobre listas. Listas que nos são dadas ao longo da nossa vida. E quando essas listas nos são dadas pela nossa família, normalmente vêm com vários pontos que nós devemos seguir. Os meninos usam azul, as meninas usam o rosa, os meninos jogam futebol, as meninas brincam com bonecas, os meninos gostam de meninas e as meninas gostam de meninos.
quando nós, LGBTQIAPN+, deixamos de seguir a lista que a nossa família nos entrega, ou o conjunto de listas que nos vai entregando na nossa infância, é quando deixamos de ser aos olhos deles bons filhos, bons netos ou bons irmãos. Deixamos de preencher essas listas e deixamos de ser as pessoas que eles queriam que nós fôssemos. Eu acredito que sim. Eu acho que... Eu tô lendo, inclusive, um livro que chama Os 4 Compromissos, que é um livro de ensinamentos tolstecas, assim. E esse livro fala muito que a gente cresce numa sociedade baseada em recompensa e punição. E eu acho que isso tem tudo a ver com as listas, assim. Quanto mais perto daquilo que esperam de você, você faz ou você é, mais recompensado você é. E quanto mais você se distancia disso, mais punido você é. Na minha história, eu por muito tempo não acessei, ou eu não me conheci, ou eu não me entendi como uma mulher bissexual, porque eu não dava vazão a isso. E eu acho que tem uma coisa, Diogo, que eu acho que é difícil explicar, embora pra mim seja muito claro, assim. Eu acho que todos nós, todas as pessoas têm um eu ideal, assim. Então, tem gente que vai ter o eu ideal e é o eu ideal que vai à academia todos os dias, que é a pessoa... Eu gostava. Esse é o meu eu ideal, mas eu não consigo. Mas gostava. Que vai à academia todos os dias, que é super extrovertido, que fala com todo mundo. Tem gente que o eu ideal vai ser a pessoa que toca muito bem guitarra, Só que todos os nossos eus ideais, independentemente das singularidades que cada eu ideal tem, cada indivíduo vai ter, tem a coisa do padrão embutida, assim. Então, antes que você possa pensar sobre o que é legal pra você, ideal pra você, desejável pra você, já vem esse programa que o ideal é ser heterossexual, é casar, é ter filhos, é casar na igreja, preferencialmente, é ter uma religião cristã, né, pra nós aqui. E aí, quanto mais distante, ou quanto mais você vai entendendo que você tá um pouco longe desse padrão, mais você vai sendo punido por isso. E é uma coisa que eu acho que é importante dizer, é que a gente, quando fala punição, parece que é uma punição do tipo das pessoas... sei lá... Não tem que ser física, não é? Pode ser punição variada. Exato, de repente você... Pode ser punição tanto subjetiva, assim, quando as pessoas começarem a te olhar torto, quanto punição de as pessoas deixarem de falar com você, pessoas que frequentam a igreja, por exemplo, de serem expulsas do ministério, relacionamento. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, esse episódio das listas, ele nasceu muito desse lugar, assim, de entender que todos nós temos uma lista, quanto mais próximo dessa... E isso interfere no seu bem-estar, porque nós somos seres relacionais, então, em alguma medida... Todo mundo precisa, né, da sociedade enquanto relação, né? E aí eu acho que o grande lance é a gente entender que ser tirado ou ser rasgado de algumas listas, às vezes, é a melhor coisa que pode acontecer pra gente, assim, sabe? É verdade. Às vezes nós pensamos que horror, esta pessoa já não está comigo, ou que horror, esta pessoa deixou-me, e depois, passado algum tempo, nós olhamos para trás e percebemos, foi a melhor coisa que aconteceu, ainda bem que aconteceu. Exato. Porque aí também você se liberta de ficar tentando caber nessa lista, né? Quando a pessoa fala assim, cara, risquei o seu nome daqui. E aí quando a pessoa risca o seu nome, você pode ser o que você quiser agora, você tá livre pra ser quem você é. E eu acho que tem uma parada... Não tens de provar nada àquela pessoa, não é? Agora só tens de provar a ti próprio. Exato. E viver a tua vida. E acho que tem uma parada também da gente pensar muito também... às vezes a gente passa muito tempo pensando, mas fulano não me aprova. E aí eu acho que vale inverter a pergunta. Que é, mas eu aprovo fulano? Eu acho que faz sentido, sabe? Assim, a forma com que o outro vive. Às vezes é uma pessoa puta preconceituosa e a gente fica querendo caber nessa aprovação, né? Então acho que é um pouco disso. A tua família está ciente que tu és bissexual, não é? Aliás, sim. Já falaste sobre isso abertamente no teu podcast. Como é que foi contar-lhes? Como é que eles reagiram? Mudou alguma coisa na vossa relação? Queres partilhar um bocadinho sobre isso? Sim. Sobre esse momento? Então, quando eu me entendi bissexual, minha mãe já era falecida, né? Então eu não tive a oportunidade de contar para ela. Mas o que aconteceu é que...
esse assunto começou a aparecer na minha terapia, porque ainda que eu não me reconhecer, só para as pessoas entenderem um pouco da história, assim, eu cresci numa família cristã e aí é muito louco falar isso, porque eu era uma criança muito espiritualizada. Então eu lembro de ter 10 anos, tá brincando de pega-pega, correndo, e levantar, assim, o rosto pro céu e falar, nossa, como é bom ter 10 anos, e numa sensação de agradecimento a Deus, assim, era uma criança muito espiritualizada. E ao passo que eu fui... muito doido, assim, e ao passo que eu... Isso é muito doido, não é muito comum encontrar crianças dessa idade, assim, tão conscientes do que é religião e do agradecimento, etc. Acho que e eu acho que tem uma diferença aí, Diogo, que eu acho que isso é um divisor de águas. Eu era uma criança muito espiritualizada, eu não era religiosa. Então, assim, eu tinha uma conexão com o sagrado, sabe? Assim, uma coisa de ter necessidade de... É isso, eu tinha 10 anos. Algo superior. Isso. Exatamente. E eu lembro da sensação... Eu falo isso pra você, eu lembro da sensação corporal de estar correndo, brincando de pega-pega, parar no meio do pega-pega, olhar pra cima e falar, nossa, como é bom ter 10 anos, e num rito de agradecimento, assim, tipo, sei lá, era uma criança estranha, assim. Mas, o que eu acho interessante disso, e acho que é valioso pra construção de quem eu sou, é que quando eu fui crescendo, essa busca pela conexão, pelo transcendente, pelo sagrado, que não era religião, foi capturada pela religião. Então, assim, isso que não tinha nome, isso que não tinha dogma, isso que não tinha lei, que não tinha certo e errado, que era só uma conexão com o sagrado, foi capturado pela religião, bem numa época que eu tava virando adolescente, que é a fase da descoberta, que você explora a sua sexualidade e tudo mais. E aí eu virei uma adolescente muito religiosa. E eu fui assim durante boa parte da minha vida, até o começo da juventude. Até que eu comecei... Aí namorei homens, porque também não era uma questão, né? Tipo, eu me sentia atraída por homens. E aí chegou um momento que isso começou a aparecer na minha terapia, assim. E eu vou... Se eu posso contar um pouco mais em detalhes, começou na minha terapia... Claro. Como começou? Começou por sonho. Eu comecei... uma coisa meio doida contar isso, mas eu comecei a sonhar que eu entrava no elevador e o inconsciente é maluco, né, gente? Mas eu sonhava que uma mulher me atacava no elevador, assim. Uau! Isso não é um sonho, isso é um pesadelo, Natália. Sim! Eu não gosto desses sonhos. Mas sonhavas com isso várias vezes? Era sempre o mesmo sonho ou tinha variava? Não, era sempre o mesmo sonho, sempre exatamente a mesma narrativa. E era um sonho recorrente, aqueles sonhos de repetição. Então, que você sonha, depois você sonha de novo, depois você sonha de novo e tal. E aí, um dia eu comentei isso com a minha terapeuta, que é uma terapeuta junguiana, que trabalha com o inconsciente. Aí, sonho pra ela é tipo um banquete. Ela falou, vamos falar mais sobre isso, né? E aí, eu comecei a levar isso, e aí eu comecei a falar, na verdade, eu tenho medo disso. Na verdade, eu tinha um pouco de medo de... estou contando muito a minha vida toda aqui, mas eu tinha muito medo de mulheres lésbicas. Era um medo inconsciente, assim, tipo... Que era um medo. Mas consegues perceber de onde é que vinha desse medo? De alguma experiência menos positiva que tinhas tido anteriormente? Era daquilo que tu ouvias, as pessoas falarem, ou a televisão? Eu acho que era muito... Era uma coisa... eu acho que era não muito medo explicação. Dessa construção inconsciente, porque eu nunca tinha tido... Eu nasci num ambiente extremamente hétero, então eu não tinha... Eu não tenho nenhum trauma relacionado a mulheres lésbicas, nada, mas era... Depois, na análise, na terapia, eu descobri que esse medo, na verdade, era desejo. E aí... só que, entendeu? Como eu tinha muito medo de dar vazão e expressar isso, era pavor. Então, o sonho era isso um pouco, né? Eu era atacada pelo desejo, né? Entre aspas. E aí... Era como a Eva a olhar para a maçã em que não posso comer, mas tenho medo do que é que pode vir a seguir, mas tenho o desejo de provar. Exato. Vamos usar esta analogia. É um medo de... É um medo de acessar isso, assim, né? Tipo, E quando a gente pensa na figura do medo, o medo é aquilo que te protege, né? Aquilo que fala, não vai.
Porque se for... O medo pode ser uma coisa boa, não é? Lá está, como estás a dizer, pode ser uma coisa boa porque é uma coisa que te protege de, às vezes, de cometer, neste caso não se aplica, mas em algumas situações pode proteger-te de situações em que tu podes te magoar, seja fisicamente, seja psicologicamente. O medo acaba por nos proteger. Exato. Sem dúvida. E aí, nesse caso, era um medo... eu acho que foi um medo construído coletivamente, inconscientemente, que era um medo de sair de sair das listas, né? Acho que era uma manifestação disso, assim, era um medo de sair das listas. Até que eu comecei a e aí eu acho que tem uma coisa interessante nesse processo, que é, eu nunca tive medo de me conhecer, assim, isso não. Então, quando eu não tinha isso consciente, mas quando a minha analista começou a fazer perguntas, e aí eu comecei a me ouvir falar, eu falei, cara, pode ser então. E aí tive que olhar pra religião, que era o grande medo, né, de, Deus não vai me amar, então eu, que era essa criança muito espiritualizada, que logo que é capturada por essa religião, né, que aí, então, era uma coisa muito importante pra mim. Então foi um processo bem longo de me entender, e aí quando eu entendi, que daí eu conheci a Man, que é a minha atual namorada, tive encontros com outras mulheres antes, mas com a Man eu falei, putz, eu quero namorar essa mulher. A única coisa que eu sabia eu não quero viver escondida, assim, eu não quero, vai ser um processo que pra mim foi um processo difícil, porque foi romper com esse Deus religioso que me foi apresentado muito nova, então era romper com muitas coisas, e aí eu lembro do dia que eu falei, eu preciso contar pro meu pai, eu preciso contar pra ele, assim. E eu tinha uma coisa muito fresca na cabeça, que era, eu prefiro contar e lidar com a decepção dele, que ela pode vir, com a desilusão, sei lá, o que seja, do que não contar, do que ter que mentir, sabe? Eu não quero viver escondida, não é? Isso. E aí eu lembro que eu coloquei na minha cabeça um prazo, assim, que era muito mais um desejo meu do que da Man, porque a Man falou, a gente vai no seu tempo. E aí eu lembro que ele tava na sala, eu nunca me esqueço desse dia, ele tava na sala. Aí eu respirei fundo, assim, e aí eu sentei na sala e falei, pai, eu preciso te contar um negócio. E ele, é bom ou ruim? E nessa época eu acho que ele já sabia, sabe, que ia vir. Aí eu falei, olha, depende do seu ponto de vista. Exatamente. Aí eu falei, eu me apaixonei por uma mulher... E eu prefiro lidar com as suas emoções. Eu prefiro lidar com as emoções que vierem disso, né? Do que viver escondido, porque eu não quero mentir pra você. E eu não quero, antes de tudo, mentir pra mim. E aí ele falou, Natália, se eu falar pra você que eu entendo, eu não entendo, eu vou estar mentindo. Meu pai, na época, acho que tinha 69 anos. E ele falou, se eu falar pra você que eu entendo, eu não entendo. Mas o que eu posso te dizer é que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que vocês nasceram, assim. Então não tem nada que vai fazer com que eu te ame menos, sabe? E aí, putz, eu fiquei muito emocionada. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito feliz de saber que meu pai realmente me amava, sabe? Porque eu acho que isso é sobre amor, né? Tipo, no final das contas, assim. É sobre amar o teu filho real, e não o que você idealizou, e não o que você achou que ele era, né? Tipo, eu tava ali dizendo... E não amar as listas, não é? Exatamente. É isso. É sobre amar o filho, não sobre amar as listas. Exatamente. E aí foi isso, e aí foi um processo também de adaptação, dele entender. Eu dei risada porque eu contei pra ele num sábado, e aí segunda-feira ele foi pra Curitiba contar pro meu irmão, porque Curitiba é uma outra cidade, né, do Brasil, que é a capital do Paraná, e aí ele foi pra lá contar pro meu irmão, e aí foi um processo, e hoje ele convive comigo, com a Amanda, toma café aqui com a gente. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Boa, ainda bem. Estas histórias é que vale a pena, assim. Ainda bem. Ainda bem. Infelizmente eu não tive uma experiência tão positiva como a tua. Também era uma idade diferente. Eu comecei a perceber que era gay aos 14, 15 anos
e ali aos 16, a 15 aliás, a minha família soube e foi uma experiência muito diferente. Se quiserem conhecer a experiência, podem ouvir os outros episódios. Também não vou estar aqui a alongar muito, mas eu fui arrancado, de certa forma, ainda nem eu estava ciente do que era, de como é que me via a mim próprio, ainda estava a descobrir, porque lá está, aos 15 anos há muitas emoções que o teu corpo muda, a tua cabeça muda e nem tu sabes muito bem o que és e o que é que vais ser. E as pessoas já te estão a perguntar e a inquirir e a querer saber e não podes e a castrar e a dizerem não, isso é errado e pronto. Mas ainda bem que a tua história é diferente, também que a tua história é bonita e há de ainda trazer mais coisas bonitas, de certeza absoluta. Olha, uma pergunta. Eu que estava super curioso de perguntar isto a alguém que tenha uma projeção como é que tu tens. Lá está, o teu podcast é dos mais ouvidos do Brasil, de um país que tem milhões e milhões e milhões de habitantes, 200 e tal milhões, salvo erro. A minha pergunta é, na tua opinião, pessoas que sejam figuras públicas têm, entre aspas, a obrigação de sair do armário e de contarem que fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+, de forma a tentar tornar que isto seja entendido como algo normal para a comunidade como um todo? Não, eu não acho. Eu acho que hoje a gente tem um quadro no Para Dar Nome às Coisas que é exclusivo para assinantes e tudo mais na plataforma. E era a história de um rapaz que é gay, que namorava também um rapaz que é gay, só que o namorado dele não era assumido, assim, né? Não sei se eu gosto da palavra assumido, mas... Eu odeio a palavra assumido, porque parece que a pessoa fez alguma coisa de mal, parece que estás no tribunal e tens que assumir um crime. Mas lá está, o assumir toda a gente sabe o que é que significa, então normalmente eu utilizo, mas eu não gosto. Tenho que encontrar uma expressão melhor, eu vou utilizar, mas... acho que é uma palavra que as pessoas reconhecem, né? E aí ele tava falando, Nath, eu terminei a relação porque meu namorado a família dele não sabia, ele vivia, né, escondido, e eu me sinto culpado, assim. E aí eu fiquei muito pensando sobre isso, eu acho que foi o que eu falei pra ele, eu acho que é por aí também que eu começo a responder essa pergunta, que eu acho muito triste, muito duro quando a gente cobra das pessoas um posicionamento numa sociedade doente, sabe? Eu acho que é como se a gente tivesse... Como se tivesse uma doença e o holofote estivesse no lugar errado, sabe? A gente fica... Eu optei por falar e eu optei por me colocar porque é o jeito que... Não foi uma decisão... pensando no bem das pessoas de modo geral, foi pensando antes de tudo em mim, qual que é o jeito que eu fico mais à vontade pra viver, assim, e eu defendo isso. A gente não sabe, por mais que seja uma figura pública, a gente não sabe em que contexto essa pessoa tá, quais traumas ela passou, o quão difícil vai ser isso, porque tem uma coisa que, quando você diz, depois você tem que sustentar isso, né? E várias vezes essa pessoa vai estar sozinha sustentando isso, né? Figuras públicas acabam sendo projetadas a um lugar de destaque. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas se sentirem bem, considerando que esse é um problema que não somos nós que temos que resolver, porque não somos nós que criamos a homofobia, né? É a mesma coisa do racismo, assim, quando cobram pessoas negras de falarem sobre racismo, e aí é isso, assim, não foram as pessoas negras que criaram o racismo, né? Então, assim, por que cobrar pessoas negras ou pessoas LGBTs que falem sobre isso e que se exponham? Claro, eu acho extremamente importante, quando eu tava me entendendo como mulher bissexual, foi extremamente valioso pra mim ouvir experiências de mulheres bissexuais, de pessoas bissexuais, foi extremamente valioso, foi muito importante pra mim. Eu entendo o peso, o lugar e a importância disso, só que eu acho muito violento, tirar as pessoas forçosamente, né, fazendo as pessoas revelarem, se pronunciarem sobre isso, sobre uma coisa que é tão pessoal, e 2, eu acho que não é obrigação e nem responsabilidade das pessoas
de destaque público fazerem isso, embora reconheça a importância. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas e tem que cobrar uma sociedade menos homofóbica, em vez de cobrar que as pessoas se posicionem à força, sabe? É isso. Nós devíamos cobrar a justiça das pessoas que têm poder de decisão, não é? E boas leis e bons ensinamentos nas escolas, etc. E não a querer arrancar as pessoas de dentro do lugar em que estão confortáveis. Exato. E fazer depois um circo à volta da vida delas, porque existem muitas pessoas, figuras públicas, que quando saem do armário, vamos chamar-lhe assim, quando dizem sim, eu sou gay, sou lésbica, sou bissexual, o que seja, todos os trabalhos, além de toda a questão psicológica, que as pessoas são bombardeadas com questões e depois tudo gira à volta daquilo, todos os trabalhos que as pessoas fazem, seja filmes, novelas, livros, podcasts, seja o que for, músicas que lancem, tudo vai falar sobre aquele pedacinho da vida da pessoa, aquela característica que não a define como um todo. A pessoa é uma série de coisas. É cantor, ou pai, filho, namorado, gay, etc, etc. Mas parece que as pessoas se focam naquela característica e que só aquela característica interessa e só aquela característica o define. E é muito injusto. Total. Parece que tudo o resto perde importância e perde valor. Parece que durante anos e anos a pessoa fez um percurso espetacular, exemplar, e aquilo que às vezes não é da vontade ou não é bem visto por algumas pessoas começa a ser alvo de ataque e a pessoa deixa de prestar, deixa de ser uma boa pessoa. Isso é muito triste. Embora lá está, por outro lado, eu entendo, como estavas a dizer, a questão de ser importante ter modelos, não é? Porque hoje em dia já se fala bastante da comunidade LGBT, mas quando há 15 ou há 20 anos atrás, já tenho 36, mas há 20 anos atrás, quando eu comecei a descobrir, era uma coisa que não se falava, não é? E pelo menos cá em Portugal não se falava, não havia pessoas na televisão, ou artistas, ou políticos, ou seja, o que for, que falassem do tema. Até podiam ser, porque muitos sabia-se que era, falava-se que eventualmente eram, mas eles próprios não falavam do tema, porque senão eram o gay, ou eram a lésbica da televisão, ou o gay cantor, ou a lésbica poetisa, e ficavam assim conotados. E tudo o resto perdia valor. Isso é muito triste. Em 2014 conheceste uma pessoa que mudou a tua vida. Tu começaste a trabalhar num local novo em 2014 e conheceste o Vi, correto? O quê, Diogo? Eu não entendi. O quê? Em 2014 começaste a trabalhar num sítio novo e conheceste uma pessoa que foi muito importante para a tua vida. Foi sim. O Vi, não foi? O Vi, sim. Foi isso mesmo. Eu acho que o Vitor foi a pessoa que foi... É isso, eu acho que poderia dizer que foi um divisor de águas na minha vida, assim, porque foi isso, eu cresci num ambiente muito heterossexual, eu não tinha pessoas próximas a mim que eram gays ou lésbicas ou trans, enfim. Talvez essas pessoas existissem, mas não estavam ali no meu convívio diário, no meu convívio rotineiro. E aí, em 2014, eu fui trabalhar numa emissora de televisão brasileira e eu conheci o Vitor Galhardo, que é um grande amigo meu. E o Vi é um homem gay. E eu lembro de... E eu, na época, só dando um contexto, na época eu ainda era uma pessoa religiosa, mas estava ali fazendo um processo de entender, de questionar um pouco de que Deus era esse e tudo mais. E eu lembro como se fosse hoje que eu olhei pro Vi, assim, a gente estava trabalhando, eu sentava meio que de frente para ele, assim, na diagonal, e eu lembro que eu levantei, assim, o rosto para cima do computador, e eu olhei pro Vitor e eu senti tanto amor por ele, assim, tipo, um amor de... Caramba, esse cara aqui é meu amigo, assim, sabe? Assim, e eu amigo do peito mesmo, né? Amigo do peito, assim, eu senti tanto afeto, tanto amor, assim, algo que não tem nada a ver com racional, mas tem a ver com sentir no corpo. E aí, na hora, me veio um pensamento, assim, de como é que eu sou tão capaz, né, de amar o Vitor em tudo que ele é, não só porque ele é gay ou não é gay, não importa muito isso, assim, mas como eu sou capaz de amar tanto o Vitor. E se dizem que Deus é melhor que eu, não é capaz. E aí foi um castelo de cartas, assim, tipo, as coisas foram como se tivesse tudo grudado, assim, ou costurado numa linha, e as coisas fossem se soltando, assim, porque
foi uma experiência que hoje eu vejo que foi uma experiência sagrada, que foi uma experiência com esse sagrado, com esse transcendente, porque foi uma coisa de falar, caramba, cara, tipo, tem alguma coisa errada. Esse momento em que tu olhaste para o Vítor, achas que foi o momento que deu início à tua desconstrução religiosa e também à tua descoberta sexual enquanto mulher bissexual? Com Esse certeza. Foi o mote, foi aquilo que deu o pontapé de saída, é isso? Com certeza, porque foi uma experiência que ela não passou pelo racional. Não foi uma coisa assim que eu pensei sobre, foi uma coisa que eu experimentei, assim, uma coisa que foi uma avalanche de amor, assim, uma avalanche de sentimentos, e aí não fazia mais sentido, assim, porque ou então, tipo, Deus não é uma coisa tão legal assim, tipo, e aí tá todo mundo enganado sobre isso, ou tem alguma coisa muito errada no que a gente aprendeu sobre Deus, assim, né? Então, a partir daquele momento que eu comecei a questionar e falar, não, tem alguma coisa errada nessa construção, nessa ideia de Deus que faz com que a gente deixe de amar algumas pessoas, ou recriminar outras, ou julgar outras, e mais do que isso, a não viver a nossa própria sexualidade. E aí, ao passo que eu fui levando isso pra terapia, eu também fui compartilhando com o Vi, assim. E aí eu lembro muito de falar assim pro Vi, nossa, Vi, eu lembro que um dia a gente tava indo almoçar, e aí passou uma moça, assim, aí eu falei, nossa, Vi, que moça bonita. Aí ele, Nath. É assim que começa. Mais sobre isso. e ele foi muito importante, assim, nesse processo de questionamento, assim, né? Tem um pastor brasileiro que chama Pastor Henrique Vieira, que é um pastor progressista e tal, e é uma figura super importante dentro do cristianismo a favor das causas LGBTs. E aí ele fala uma coisa que é muito linda, assim, que ele tem um livro que fala Amor como Revolução, e eu acho que o que eu vivi com o Vi foi uma revolução amorosa, assim, que foi não foi racional, não foi puramente amorosa, foi uma revolução amorosa. Foi muito sentida, não é? No corpo todo. No corpo todo, foi isso. Já que falámos aqui da religião, há uma frase tua de um dos teus episódios em que tu dizes que a religião é um aquário e que a espiritualidade é todo um oceano. A religião, do ponto de vista, pelo que percebi da nossa conversa nos últimos minutos, foi algo que te foi castrando, que te foi fechando portas e que não te permitia viver a vida plenamente? Com certeza, com certeza. Eu acho que... Eu gosto muito de dizer que eu acredito que há experiências religiosas que são boas, que não são castradoras. Por muito tempo eu frequentei uma igreja que era uma igreja muito massa, assim, só que eu acho que até pelo meu perfil de levar muito a sério as coisas que eu fazia, eu levei a religião e eu comprei o combo da religião, né, que é castrador e tudo mais. Mas com certeza o que mais me castrou e o que mais não me permitiu viver a minha sexualidade de forma completa foi o dogma, assim, né, que não é essa relação com a espiritualidade, assim, que não é o transcendente. Eu já tive experiências com o sagrado que pra mim foram um momento transcendental, mas elas não aconteceram dentro da igreja, elas aconteceram na minha vida, assim. Fora. Então, acho que uma das coisas que mais me castraram foi a religião, assim. E aí foi um processo também de entender qual era esse Deus que tinham me desenhado e também de refazer essa... Porque eu acho que é muito difícil também quando a gente pensa que pessoas LGBTs não têm direito a Deus, né? Que não tem direito à espiritualidade, né? Porque é sempre esse Deus que tá jogando raio em cima da nossa cabeça, né? Então, porque lá está, tu não cumpres as listas que alguém escreveu na Bíblia, não é? Voltamos sempre ao mesmo, às listas, às expectativas, etc. E aí eu acho que é uma revolução, assim, pelo menos pra mim tem sido pessoalmente poder tomar Deus de volta, assim, sabe? E sem intermediários. Mas à tua maneira. Exato, da minha maneira. Sem ser pelo dogma, sem ser pela religião, sem ser pelas leis, sem ser pelas listas. Poder
pegar Deus de volta tem sido a minha grande revolução atualmente. E vivê-lo e aproveitá-lo e pronto. Nós tivemos, agora em 2023, durante o verão, durante o mês de agosto, tivemos cá em Portugal, aqui em Lisboa, as Jornadas Mundiais da Juventude. Recebemos a visita do Papa, houve várias centenas de milhares de jovens de todo o mundo que vieram cá a Lisboa, e aquilo que eu vi, claro, depois a televisão, a comunicação social também é muito sensacionalista e só mostra aquilo que quer mostrar e mostra as coisas para chocar, não é? Mas muito aquilo que eu vi foi tudo menos bondade, menos amor ao próximo, porque estava tudo muito feliz a cantar músicas e tudo muito felizes, mas se aparecia alguém com uma bandeira gay, com uma bandeira bissexual, com uma bandeira lésbica, com uma bandeira do orgulho, seja o que for, com alguma demonstração de afeto, essas pessoas eram extremamente maltratadas pelos católicos que estavam ali super devotos. E inclusive, portanto, a minha experiência aí, eu não sou, pessoalmente, eu não sou religioso, já fiz catequese na escola católica e aos sábados à missa, muito bem, mas agora enquanto adulto não me revejo, não é que não me reveja nos ensinamentos aqueles do amor, fraternidade, etc, sim, não me revejo é com toda a castração, lá está, então acabei por decidir afastar-me. E nós aqui no podcast recebemos e-mails de algumas manas, que são os nossos ouvintes, autodenominaram-se manas, somos todas manas, e ele namora com um rapaz que é extremamente religioso. Vai todos os fins de semana à igreja, e esta pessoa que nos ouve mandou-nos e-mail para nós comentarmos a nossa opinião sobre como é que um rapaz homossexual consegue ser tão devoto quando parece que a comunidade LGBTQIAPN+, está constantemente em guerra com a igreja, com a religião, especialmente com a católica, e vice-versa, tanto a comunidade com a igreja como a igreja com a comunidade. Tu concordas com isso? Concordas que os dois lados parece que estão constantemente em guerra? Guerra, salve seja. Eu acho que é importante não generalizar, assim, então eu acho que há igrejas incríveis, eu acho que é muito... As igrejas, de modo geral, né, elas fazem um papel muito importante em comunidades, em periferias, né, então eu acho que é importante dizer também desse papel social, e eu acho que é muito também importante a gente não generalizar, né, então dentro de todas as religiões há coisas muito boas acontecendo e coisas muito ruins acontecendo, né? Então eu posso dizer, por exemplo, aqui no Brasil tem o pastor Henrique Vieira, o pastor Ricardo Gondim, tem a Agnes Alencar, que são pessoas que são cristãs, são progressistas e são super pró-causas LGBTs, que acolhem, que aconselham, que conversam com os pais. O pastor Ricardo recentemente o Ricardo Gondim, acho que é uma pessoa muito legal de seguir nas redes. Ele fez até cartas para pais de pessoas LGBTQIA+, N+, né? Para aconselhar e para dizer você precisa amar seus filhos. Então, eu acho que há vozes muito importantes dentro do meio evangélico, cristão, católico, que estão se posicionando a favor das pessoas LGBTs. Mas há também esse outro lado. Eu olho menos como se fossem duas coisas opostas, e olho mais como movimentos dos dois lados. Então, há movimentos que estão em guerra e há movimentos que estão se aliando para construir uma nova sociedade. Assim, eu acho que tem vozes importantíssimas dentro da igreja, que são vozes extremamente necessárias para uma outra construção, porque a gente também é plural dentro da comunidade, né? Então, claro, do mesmo jeito que vão ter gays, lésbicas, trans, pessoas não binárias que são ateias, agnósticas, vão ter pessoas que são extremamente católicas, extremamente cristãs, e eu acho que se tem uma coisa que a bissexualidade ensina é reconhecer a multiplicidade em si, é não precisar escolher uma coisa ou outra, não precisar castrar um pedaço de si, né? Acho que nesse processo de me reconhecer como mulher bissexual, eu também reconheci que há multiplicidade em mim, e que eu posso, de repente, me reconhecer como uma mulher bissexual e, ao mesmo tempo, buscar uma conexão com o sagrado. E aí, eu acho que se tira um pouco do peso, assim, né, de tudo bem ser um homem gay e, ao mesmo tempo, ser católico, né,
E eu acho que tem uma coisa também, Diogo, que eu sempre gosto de dizer. Eu acho que só entende o peso que é ter uma criação religiosa quem teve, assim. É uma experiência muito particular. Então, é muito fácil particular no bom sentido, no mau sentido, ou um mix de tudo? Tem coisas boas e tem coisas más? Eu acho que no sentido... eu acho que no sentido específico, porque assim, a gente ouve muito pessoas dizendo, sei lá, eu já ouvi muito, né, tipo, pessoas dizendo, mas como que você não percebia que a igreja é uma estrutura de poder, que na verdade não é sobre fé, é sobre poder, mas principalmente quando você cresce dentro da igreja, quando você tem uma experiência do começo da adolescência, isso forma, é como se você misturasse duas tintas diferentes e aquilo se fundisse numa coisa só, sabe? Então, mesmo que você se torne uma pessoa adulta, há algo que fica dentro de você e é algo que interfere na sua visão de mundo também, sabe? Mas eu acho que sei lá, eu tenho amigos gays e lésbicas e bissexuais que também tiveram uma experiência de igreja e que falam, eu vivi coisas maravilhosas dentro da igreja, eu tive um senso de comunidade, foram as pessoas que me abraçaram depois que minha mãe faleceu, que meu pai faleceu, que reconstruíram minha casa quando eu perdi minha casa na enchente. Então, assim... Há coisas boas, não é? Há coisas boas, e eu acho que isso que é o mais bonito, assim, eu acho que desenvolver senso crítico às vezes vai nos levar ao rompimento e às vezes vai nos levar ao reposicionamento. Então, no sentido de você, às vezes, pode continuar sendo evangélico, cristão, crente, espírita, enfim, mas você se reposiciona dentro desse lugar e entende qual é o Deus que você está servindo, enfim. Então, eu tendo a querer acolher essas pessoas porque eu sei de que lugar elas estão falando. E eu sei que às vezes pode ser difícil, assim, sabe? Então... respondendo objetivamente, eu acho que há guerras em alguns movimentos, mas não em todos. Eu acho que há importantes vozes dentro desses movimentos. Aliás, este Papa tem um discurso super positivo relativamente à comunidade. Diz que todos, independentemente da sua orientação sexual e dos seus gostos e de serem quem são, devem ser amados, porque supostamente, não é? Isso é o que Deus... aprovou, é isso que ele vive, é isso que ele quer, é a mensagem que quer passar. E eu acho, ainda bem que assim é, e eu quero acreditar que estamos a caminhar para todos os dias, lá está, melhorar um bocadinho. Se mais 2 ou 3 pessoas todos os dias tornarem-se mais compreensivas e quiserem conhecer, eu acho que estamos no bom caminho, sem sombra de dúvidas. Já estamos assim mais ou menos a terminar, até porque eu sei que depois tens um curso ainda hoje, mas eu gostava de pegar num ponto que era o seguinte: num dos teus episódios, o episódio em que falas exatamente sobre o facto de seres bissexual, falas do tempo da piscina. Do quê? O tempo da piscina. Piscina. Sim. É algo que diz que as pessoas sentem as coisas de forma diferente. E enquanto uma pessoa sente que a água pode estar pelos tornozelos, outra pode, perante exatamente a mesma situação, sentir que já não tem pé. O Has de Cá Vir, o meu podcast de Francisco, para mim, foi o motivo para que a água da minha piscina tenha descido até à zona da barriga. Porque eu era... para as pessoas próximas era assumido enquanto homem gay, e o podcast veio fazer com que eu saísse do armário e gritasse para o mundo: sou gay, e agora? O que é que vocês querem? Portanto, hoje em dia eu consigo realmente viver confortável na minha pele, sendo o Diogo completo, gay, dono de uma cadela e de um gato, filho, irmão, namorado, profissional, podcaster nos tempos livres. Hoje vivo bem. No teu caso, já te sentes numa zona confortável da tua piscina para poderes ser quem realmente és? Sim, e se fosse pra usar essa imagem da piscina, eu acho que eu tô nadando de braçada, assim, dando uma boiada, boiando, tomando um sol. Claro, né, ser uma pessoa LGBTQIA+, enfim, faz com que a gente tenha microtensões todos os dias, né, faz com que
a gente nunca consiga atravessar a vida, assim, passar pela vida como se fosse uma pessoa heterossexual, né, que é o padrão, mas dentro da minha história, assim, dentro desse micro-universo, né, que é a minha vida, enfim, eu me sinto muito à vontade hoje, assim, eu acho que me sinto muito inteira, e eu costumo dizer que reconhecer a minha multiplicidade foi o que sempre me salvou, assim, essa coisa de ser estática, né, de não se permitir, né, mudar e não se permitir, não gosto nem de falar mudar, porque parece que eu mudei, assim, de evoluir mesmo e de olhar pra si e falar, caramba, é isso, né, tipo, a gente cresce numa sociedade muito padronizada e aí às vezes demora pra gente se reconhecer, mas tudo bem também, sabe, que bom poder deixar isso atravessar, assim, então hoje eu tô boiando nessa piscina. Boa, ainda bem. Olha, há uma pergunta que nós gostamos de fazer aos convidados todos, porque lá está, o nosso podcast, a ideia é quebrar preconceitos, e eu gostava de perguntar, eu sei que tu ao início disseste que és um bocadinho contra os preconceitos, e que não gostas de preconceitos, mas todos nós temos algum preconceito, certo? Sim. Qual é que é o teu maior preconceito, Natália? Agora vamos mostrar o nosso lado mais negro. Queres que eu diga primeiro? Eu posso dizer primeiro. Tá, fala você primeiro. Olha, eu tenho preconceito contra... Está errado, eu sei que está errado e eu já aprendi, já houve situações em que eu vi que estava errado, contra influências aquelas influências do corpo, sabes? Que metem aquelas fotos assim de sunga na praia, super Nossa, muito sexys. preconceito, sim. E depois tem uma legenda como do estilo: a guerra na Ucrânia é a coisa mais terrível do mundo. Olha para mim aqui na praia de sunga a apanhar sol. Estás a ver? Esse estilo. Tenho imenso preconceito. Havia uma rapariga que eu tinha algum preconceito com ela porque ela fazia este tipo de coisas, e ela agora tem um podcast que é em Portugal, que é dos podcasts mais ouvidos, e eu, por acaso, havia uma altura, eu sigo alguns podcasts e houve uma altura de ato em que a maior parte deles pararam para férias. Eu pensei, agora não tenho nada para ouvir, e fui ouvir o podcast dela porque estava-me sempre a aparecer nas sugestões, e ouvi. E olha, mudei a minha percepção dela. Ela é mais do que só aquelas fotos, portanto é um preconceito que eu tinha e que pensei, olha... Aprende, Diogo. Aprende, tens que dar oportunidade às pessoas. Portanto, aprendi com este. Amei. A gente sempre tem a oportunidade de mudar, né? As compreensões. É mesmo. Nossa, eu tô pensando aqui. Cara, eu tenho um pouco de preconceito com influencer de modo geral, assim. Eu não sei se é de modo geral, mas sabe essa coisa que vem no HD, assim, o que vem no chip do influenciador digital, assim, essa coisa de olha, essa coisa de olha como minha vida é incrível. Eu tenho um pouco de preconceito acho que vou me explicar melhor agora. Eu acho que eu tenho um pouco de preconceito de influenciadores digitais que influenciam pessoas através do consumo, sabe? Ok, olha... que apelam ao consumo, não é? Eu usei, isto é bom, compra. Exato. Se não puderes comprar, não és bom o suficiente. Isso, exatamente. Eu tenho muito bode, muito preconceito com isso. E eu acho que eu tenho um pouco de preconceito com... Acho que... Eu não sei se essa expressão vocês usam aí, mas com heterotop, vocês usam essa expressão aí? Sim, aquele hetero que é o macho da relação. Isso, essa coisa tipo, e não só com homem, mas também com mulher, assim, que, tipo, são pessoas que estão muito presas à heterossexualidade, e aí é o papel de gênero da heterossexualidade, sabe assim? Então essa coisa da mulher tá sempre muito arrumada, e do cara tá sempre muito másculo e provedor. Aí eu tenho muito preconceito com isso, assim, eu tenho bastante preconceito. Fica só entre nós, eu entendo perfeitamente. Aqui que ninguém nos está a ouvir. Afinal, temos vários. Nós é que, lá está, continua, mas muitas vezes também olhamos para os preconceitos de forma totalmente negativa, mas às vezes também lá está um bocadinho como o medo, até nos pode proteger de algumas situações menos agradáveis. As coisas são mesmo com assim. certeza.
Natália, onde é que as pessoas te podem encontrar? Quem não te conhece ainda, debaixo da pedra onde as pessoas estão que não te conhecem, só assim é que uma pessoa não te conhece. Nós não te conhecíamos, já saímos debaixo da pedra. Onde é que tu estás? Onde é que te podem encontrar? Quais são os próximos projetos que tens em cima da mesa, além dos livros no próximo ano? Tá. Conta-me. Bom, eu acho que o lugar mais... que eu tô lá toda semana, assim, que se você for, você vai me encontrar, é no Spotify. O podcast chama Para Dar Nome às Coisas. Tem episódios novos todas as quartas-feiras e a cada 15 dias tem episódios novos em vídeo também. Se você gosta mais só de áudio, então é toda semana. Se gosta mais de vídeo, tem a cada 15 dias. Tem as redes sociais do Para Dar Nome às Coisas, é só digitar Para Dar Nome às Coisas no Instagram, no Twitter, no TikTok, você também vai me encontrar. E o meu Instagram pessoal, que é onde eu assim, vá com baixas expectativas no meu Instagram pessoal, porque, assim, eu posto pouquíssimo, assim, posto umas coisas aleatórias, assim, mas é Nath Opes, é Nath com Y e OPS. E aí eu conto lá das coisas que estão acontecendo. Aí é lá que eu também vou avisar sobre o novo livro que tá saindo. E é isso. Muito bem. Natália, há mais alguma coisa que tu gostasses de partilhar com as pessoas que nos estão a ouvir? Algum pensamento? Algum tema que tu gostasses de abordar? Alguma questão que tenhas? Eu acho que eu só gostaria de falar para as pessoas que estão nos ouvindo e que de repente não conseguiram falar da própria orientação com os pais, com a família, com os amigos, resistam à tentação de ir no tempo e no ritmo dos outros, sabe? Eu acho que a gente já vive numa sociedade que nos apressa e que nos machuca em tantos lugares que é importante que a gente tenha autocompaixão. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a autocompaixão é muito restauradora. E eu gosto muito dessa frase, assim, sempre quando eu tô num processo de autocobrança de qualquer nível e de qualquer aspecto, eu gosto de pensar nisso. A autocompaixão é muito restauradora. E eu acho que embora eu ache, né, que quando a gente... quando as pessoas nos enxergam e sabem, né, qual é a nossa orientação, quem a gente é, enfim, isso é importante. Eu acho que no fim, só vale dizer também porque isso faz melhor pra nós, né? Então, tome cuidado para nesse processo de se conhecer e se entender, você não praticar autoviolência também. Porque às vezes a gente quer ir no ritmo dos outros e a gente se machuca. E eu acho que quanto mais macio for essa travessia e esse trajeto, e quanto mais autocompaixão você conseguir colocar, vai ser melhor pra você. E as pessoas que te amarem, realmente elas entenderão. Acho que é isso. Uau, adorei. Natália, muito obrigado. Da nossa parte, podem nos seguir no Instagram em as.de.k.vir e também na plataforma onde costumam ouvir os vossos podcasts. Para a semana voltamos com um novo convidado ou convidada para falar um bocadinho sobre a letra T de transexual. Que legal. Obrigado a todos. Muito obrigado, Natália. Um beijinho enorme. Imagina. E até a próxima. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer dividir a mesa com vocês. Um beijo.